Shalom, queridos, tudo bom? Hoje vamos para a nossa terceira aula da história do cristianismo e vamos continuar falando sobre a Igreja Imperial. Nós terminamos lá falando sobre Constantino e toda aquela o que acontece depois que Constantino se converte, começa a aparecer muitas pessoas que querem se tornar cristãos também por esse motivo, mas vamos continuar aqui através do slide para que nós venhamos a entender realmente todo esse processo, tá? Estamos aí na aula 3, como já falei, só para você ficar gravado no seu slide, no vídeo que você vai receber aí daqui a pouco. Então vamos lá. Então nós estamos falando sobre a Igreja Imperial, né, embaixo de Constantino. O que acontece? A igreja ela começa a crescer o número também de pessoas, e pessoas também pensando, né, pensadores, teólogos e tantas outras pessoas. Só que o que acontece? O império, ele vivia dentro de uma cultura totalmente diferente, uma cultura adversa daquela que ele vivia. Então, o povo estava acostumado com outras idealizações divinas e não a idealização do nosso Deus. Porque todos nós sabemos, como cristãos, que o nosso Deus é diferente de todo e qualquer outro Deus. Tá? E por esse motivo era muito difícil, muito complicado para a igreja conseguir, né, algumas pessoas conseguirem pensar, né, aqueles novos convertidos, aquelas pessoas que estavam começando, romper com alguns pensamentos filosóficos, ideários que eles tinham naquela época. E a Trindade era a questão realmente complicada para eles. E nesse período aí imperial, quando a igreja começa, algumas distorções, algumas controvérsias começam a aparecer. E a primeira delas, né, nós vemos aí, é o arianismo, tá? É a primeira delas. Com esse camarada Iário, o presbítero de Alexandria, né, o líder da Alexandria. Ele defendia isso aí, defendia a tese de que Jesus era superior aos homens, porém inferior ao Pai. Não admitia a existência eterna de Cristo. Então o arianismo ele veio dentro dessa ótica, porque se Jesus Cristo é Deus, não poderia morrer, se ele morreu, ele não era Deus, e se ele morreu e não é Deus, ele é abaixo de Deus, então Jesus Cristo não pode ser Deus. E outros aconteceram também, tá? Apolinário, Nestor, a gente vai falar um pouco mais sobre eles aí, mas vamos falar aqui sobre eles, mas vamos nos deter no arianismo, porque isso foi muito importante para o desenvolvimento da igreja. Tá? Então, deixa eu vir aqui, né? Apolinário, que foi bispo de Laodiceia, ele declarou que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana de Cristo. O que acontece? Jesus Cristo, ele era homem, né, em determinado momento, e logo depois do batismo, o Espírito de Cristo, o Espírito Crístico, desceu sobre ele, e a natureza de Cristo deixou de ser humana e passou a ser divina. Tá? Aí é outra coisa também, fora do entendimento de Deus, de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele sempre foi 100% homem e 100% Deus. Na realidade é o contrário, 100% Deus, 100% homem. Primeiro Deus, depois ele se tornou homem. Então ele se fez homem para estar aqui conosco. Todos nós sabemos isso, mas na época isso deu um picopó danado, deu um rolo entre eles ali, eles não sabiam exatamente como fazer, tá? Como dirimir essa situação. Até porque nesse momento ainda não existia um líder máximo da igreja, não tinha alguém que pudesse realmente desfazer todo esse mal-entendido, essas controvérsias. E teve o outro, né, o Nestor, que foi líder lá, né, sacerdote em Antioquia, se opôs, né, aí sim, né, algo legal, se opôs à aplicação do termo Mãe de Deus a Maria.
Então afirmou que as duas naturezas de Cristo agiam em harmonia. Aí esse cara estava legal, mas dentro de um conceito que já estava mudando, ele também era controverso, tá? E então o arianismo era o mais pesava era o arianismo. E como eles não tinham quem recorrer, quem eles foram? Ao imperador. Eles foram a Constantino, e o Constantino então, não podendo, não sabendo nem como dirimir essa situação, ele convoca um concílio, né? Ele convoca o concílio de Nicéia, ok? Então o concílio de Nicéia ele é chamado, ele é convocado, e foi o primeiro congressão aí dos crentes, né, na época, aconteceu nesse momento aí. Todos os crentes de todos os locais, os líderes, vieram de todas as regiões para o Concílio de Nicéia. Foi um super evento e, é claro, nesse momento, já como o Império já estava ajudando o cristianismo, como eu falei, o cristianismo ainda não era a religião oficial do Império, mas a religião aceita, tá bom? E foi tudo pago, né? Hotel pago, transporte pago, estadia paga, tudo pago para os líderes de todas as igrejas cristãs na face da terra estarem lá para esse grande momento, esse grande concílio. E fizeram esse grande concílio e, basicamente por unanimidade, o Ário perdeu. Né? Ário perdeu e foi-se nesse momento, então, feito o credo de Nicéia. Nós já falamos, nós já declaramos aqui o credo apostólico, não foi? E nós vemos então o credo de Nicéia acontecendo. Eu daqui a pouco vou botar o credo aqui. Só que depois, né, porque o que acontece? O Constantino, na realidade, ele era ariano. Pois é, Constantino, a ideia ideológica de Constantino, ele era ariano. E, e logo depois, o que aconteceu o Concílio de Nicéia, aqueles que eram arianos, nesse momento foi ordenado que eles mudassem de ideia, porque se não fosse assim, eles seriam expulsos, seriam exilados, e essa era a palavra que foi dada aos arianos naquela época. Porém, Constantino, como ele era ariano, os arianos foram lá, né, bateram papo com ele, falaram com ele, tal, e ele mudou de ideia, falando até que os cristãos, né, e nesse momento até alguns cristãos que bateram de frente com Constantino, eles sim foram expulsos, eles sim foram exilados, ok? Isso aconteceu na época. Vamos lá, vou te mostrar para você, mostrar aí para você o credo de Nicéia, né? Tá, antes do credo, mostrar para vocês aí o que consistia realmente essa controvérsia diária, tá? Então, se eu sair da frente aqui. Então, a primeira controvérsia apareceu por causa da doutrina da Trindade, exatamente essa, de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fazem parte, é Deus, né? Eles são Deus, ok? E são três pessoas também distintas. É claro, querido, se é complicado explicarmos a Trindade hoje, imagina naquela época. Naquela época era muito mais complicado. E né, o Ário, né, de Alexandria, ele vem e toma essa questão, como era complicado, ele descomplica, né? É fácil. Então Jesus Cristo não é Deus. Então o presbítero de Ário de Alexandria defendia a tese de que Jesus era superior aos homens, porém inferior ao Pai. Não admitia a existência eterna de Cristo. O que significa a existência eterna? Jesus Cristo ele foi criado em determinado momento, ok? Isso significa que se ele foi criado, ele não é pré-existente, ele não vem desde a eternidade. Ele não é pré-existente, ele começou em determinado momento, como nós começamos. Então Jesus Cristo, ele era como um homem, né, um pouco além
do homem, mas inferior a Deus. Essa era a ideia do arianismo. E seu principal opositor foi Atanásio, também de Alexandria, e afirma a unidade de Cristo como Pai e sua divindade. Constantino não teve êxito em resolver a questão e por isso convocou o Concílio de Nicéia, né? Esqueci de falar o ano para vocês, mas foi no ano 325 depois de Cristo, onde a doutrina de Ario ela foi condenada mesmo, tá? E nós vamos aí então o Credo de Nicéia. Ele é um pouquinho longo, mas vamos lá, vamos lê-lo. É longo entre aspas, né? Mas vamos ler esse. Ele é longo, mas não é tão longo assim não. Mas é bem maior do que o concílio, o credo apostólico. Depois, esse credo de Nicéia, ele foi recebendo alguns adendos, foi recebendo alguns enxertos. E ele foi mudando ao decorrer da história. Mas a essência dele, a essência do credo, ele permaneceu, ele não foi mudado, só foi acrescentado alguma coisa que de forma alguma trouxe desmérito ao credo de Nicéia original, tá bom? Mas o que nós temos aqui, o que a gente vai ler aqui, é o credo de Nicéia original, tá? Deixa eu sair da frente de novo. E diz assim: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mediante o qual todas as coisas vieram a existir. Tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Para que nós, homens, e para nossa salvação desceu e se fez carne, fez-se homem, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, aos que dizem, pois que existiu quando o Filho de Deus não existia e que antes de ser concebido não existia e que veio a existir a partir das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou variável. A estes a Igreja Católica anatematiza. Ok? Palavra estranha, né? Chatinha. Anatematiza. E entendendo esse credo de Nicéia, ele deixa bem claro aí a questão da posição de Jesus Cristo. Ele ataca literalmente a crença ariana, mostrando que Jesus Cristo ele é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância. Deus Pai e Jesus Cristo tem a mesma substância, não são as mesmas pessoas, mas tem a mesma substância. Ou seja, Jesus Cristo é divino tanto quanto Deus. E como essa questão do Espírito Santo era colocada também, como hoje alguns colocam, né, como uma emanação de Deus, como algo que saiu de Deus, o que acontece? Eles também colocam essa questão do Espírito Santo, que alguns declaram que era algo que veio a existir, algo que mudava, algo que era variável, era uma criatura, e ele deixa bem claro, né? A estes a Igreja Católica anatematiza, ou seja, torna-se anátema, torna-se pecado, torna-se imundo, ok? Então esse foi o credo de Nicéia, tá? Mas, e como eu falei, o Constantino ele estava nessa situação aí, né, e fez com que a igreja tomasse algumas posições. E eles foram muito fortes, a igreja primitiva, essa igreja imperial aí, batendo de frente com o imperador mesmo, né, batendo de frente. E aí houve um momento, e continuou essa celeuma um pouquinho entre eles, mas logo após a morte de Constantino, né, veio o imperador Teodósio.
Tá? O imperador Teodósio ele tomou algumas atitudes com relação ao império, ele dividiu o Império Romano em dois, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Isso aí é muito importante à frente, nós vamos ver algumas coisas aí com relação à Igreja Romana e à Igreja Bizantina, tá? Isso é muito importante para nós entendermos o contexto. Mas o imperador Teodósio, o que ele fez? Ele vem e cria outro, né? Ele cria outro concílio, um concílio que vai trazer aí sim uma diferença muito grande para os cristãos. Ele vem e faz o concílio de Constantinopla, né? Na cidade de Constantinopla, lá fez esse concílio e veio então, logo né, depois do concílio de Nicéia, o outro grande congresso crente daquela época. Todos se reuniram lá, fizeram para acabar de vez, né, com toda essa questão do arianismo, e novamente o arianismo foi condenado, condenado. Porém, agora Teodósio ele toma uma outra atitude, bem diferente de Constantino. Teodósio ele vem e ele muda, né, ele dá um edito chamado Edito de Tessalônica, e neste momento ele realmente transforma, né, faz com que a religião cristã passe a ser a religião oficial de Roma, oficial do Império. Agora sim, não era mais uma religião, no tempo de Constantino, uma religião aceita, mas agora uma religião oficial do Império. Então, todos aqueles que fazem parte do Império são cristãos. E é claro que nós já falamos aí nas aulas anteriores de que isso trouxe problemas com relação a sincretismo religioso, tantas outras coisas que aconteceram. Porém, foi algo muito importante para a igreja. Foi algo que fez com que a igreja pudesse tomar uma força muito grande. E nesse tempo aí, quando a igreja passou a fazer parte do Estado, se tornou agora legal fazer parte da igreja. Principalmente fazer parte do clero, fazer parte dos sacerdotes, dos líderes da igreja. Porque agora ser líder da igreja, independente do nível de liderança, você era um funcionário público. Tá? Era funcionário público, tinha plano de carreira, tinha aquilo tudo aí como funcionário público. Tá? O Estado pagava, o Estado passava a custear. E isso, queridos, naquela época, era algo de muita autoridade, muito poder. E nesse momento, como Teodósio, ele vai estar... É claro que tudo isso tem uma questão política também. Teodósio transforma o cristianismo como religião oficial de Roma por várias coisas, né? E uma delas era que lá no Ocidente, lembra que eu botei um mapinha aqui? Deixa eu voltar com ele. E aqui, isso. Então, o que acontece? Aqui já no Ocidente, o Império Romano ele estava sendo atacado, tá? Estava sendo atacado pelos bárbaros. Então os bárbaros estavam vindo dessa região aqui, vindo daqui, e atacando o Império Romano, tomando aí a Gália, a Bretanha, a Espanha, tomando aqui a parte de baixo, Cartago, aqui. Então toda essa parte estava sendo atacada pelos bárbaros. E os bárbaros, muita gente pensa, né, que os bárbaros eram só bárbaros, né? Daqui a pouco eu falo sobre esse nome bárbaro aí. Mas eles têm alguns grupos desses, né, desses bárbaros que também eram cristãos. Ele na realidade não aceitava algumas dominações romanas e que estavam sendo feitas naquela época, porque ter o cristianismo como religião não significa ser bonzinho, tá? Como hoje a gente pensa que judeu, né? Nem todo judeu é rabino.
tá? Nem todo judeu tem um espriotezinho, né? Aqueles cabelinhos, usa aquele chapéuzinho de rabino, né? Chapéu preto, roupa preta, não, né? Esse é um estereótipo, esses são os rabinos, são aquelas pessoas mais voltadas realmente religiosamente ao judaísmo. Mas existem aquelas pessoas que fazem parte, mas não estão linkados a isso, tá? Então, os bárbaros eles começam a atacar e é necessário que Roma tivesse um exército muito forte para poder contra-atacar esses bárbaros. E uma curiosidade com relação à palavra bárbaro. Hoje nós temos essa sinônimo de bárbaro, a pessoa que faz atrocidades, pessoas que fazem coisas assim violentas, né? Então é bárbaro. Não só isso, né? Me fugiu o termo aqui agora. Né? O cara que pega comida com a mão para comer, né? Ele é um bárbaro. Essas coisas assim, né? A gente tem essa conotação de bárbaro. Mas bárbaro não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. A origem realmente dessa palavra bárbaro é blá 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 blá. É isso mesmo. Tá? Então, eram pessoas que falavam blá 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 blá. Por que blá 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 blá? Porque eles tinham uma outra língua diferente das línguas que eram faladas ali naquele local. E por isso eles chamavam aquele povo que bárbaro, povo que falava blá blá blá, está atacando em determinado local. Então essa era verdadeiramente essa questão dos bárbaros, ok? E esse nome, né, dado bárbaro. Mas Teodósio então ele divide o império em duas partes, tá? O império aí ocidental e o império oriental, ok? E começa então a se desenvolver nesse momento algo que depois divide a igreja, tá? Divide a igreja entre a igreja romana, tá? Divide a igreja entre a igreja romana e a igreja bizantina, tá? Aqui do Império Bizantino ou, né, da Constantinopla aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Ok. E nós vemos isso aí fazendo. Eu vou estar dando uma parada aqui e vou estar logo enviando essas aulas para você, porque eu vou fazer vídeos curtos, né, porque a internet não está muito boa aqui para mim, tá bom? Ok, daqui a pouco a gente começa novamente.